Já são 7:02. Isso. E vou projetar a nossa tela aqui, só um minutinho. Consegue visualizar aí a tela, pessoal? Sim. Ok, obrigada. Nós, na última aula, no nosso último encontro, nós falamos, então, terminamos, né, a parte de modelos atômicos. Foi isso? Confere, pessoal. Estou correta ou não? Sim, terminamos. Terminamos. E aí eu pedi para vocês, lá na plataforma Moodle, olhar esses slides que estão lá, mais o artigo referente a ligações químicas, né? E a gente vai começar por aqui. Vocês conseguiram olhar o artigo? Acharam o artigo assim tranquilo ou acharam um pouco mais complexo? Uma Quem linguagem um tanto conseguiu quanto passar? mais técnica. É uma linguagem. E aquele artigo quem que falou aí, nosso amigo Salomão? Sim. Isso. Mas aquele artigo, ele é destinado ao ensino médio, sabe? Logicamente que ninguém trabalha com aquela linguagem, né? No ensino médio, mas é com aquele foco ali. Mas eu também acho ele, assim, a linguagem realmente é bem técnica, com certeza. Bom, nós vamos falar um pouquinho, então, e não é um termo também novo para vocês, né? Ligações químicas. Uhum. Que eu considero esse tema aqui dentro da química o mais importante, na minha percepção. Né? Por quê? Porque a partir daqui, logicamente, a parte de modelos, ela é importantíssima, porque ela dá realmente a fundamentação para que a gente possa compreender isso aqui. Né? Modelos, a tabela periódica, enfim, né? Toda aquela construção que nós comentamos com os senhores. Mas aqui é que está a compreensão, né, da parte micro da química para podermos depois entendermos, principalmente o tema que nós vamos trabalhar com vocês aí a partir, né, do ano que vem, a partir de janeiro, a gente começa falando aí de corrosão, que é a parte da eletroquímica, que é a aplicação da eletroquímica, né, que é o tema principal nosso estudo da química geral. Então, aqui é que vai dar toda essa sustentação para a gente entender isso aí, tá bom? Então, a parte de ligações químicas. Inicialmente, eu acho que vocês já lembram desse conceito, e aqui a gente trouxe um conceito bem superficial. A gente fala assim, ó, as ligações químicas unem os átomos, né? Ok, as ligações químicas unem os átomos. Porém, nem todos os átomos conseguem formar ligações. Vocês concordam com essa frase? Ela está correta ou vocês têm alguma discordância? Que as ligações químicas unem os átomos, porém nem todos os átomos conseguem formar ligações? Creio que tendo em vista os átomos apolares, eu não sei aí essa questão da ligação, né? Uhum. Aqui, ó. Alguém tem uma outra opinião, diferente do Salomão, que nem todos os átomos conseguem formar ligações, ou todos os átomos conseguem formar ligações? Não. Não? Não ou sim? Ó, aí a gente tem uma frase aqui, né? Segundo parágrafo, que diz assim, ó, dois átomos de um gás nobre exercem entre si uma atração mútua tão fraca que não conseguem formar uma molécula. Vocês lembram o que são gases nobres? Mais ou menos. Mais ou menos? Deixa eu pegar aqui, só um minutinho, então. Eu tenho aqui, mas eu vou pegar o... Vou voltar aqui um pouquinho. Esses aqui são os famosos gases nobres, que é o grupo, aquela linha vertical da tabela 18ª, né, que é o grupo 18º da tabela.
É o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. São gases. Todos eles a temperatura ambiente são gases, né? Nobres. Alguém lembra por que são chamados de gases nobres? O hélio, que gases todo mundo sabe, né? Porque estão na temperatura ambiente, são gases. Agora, nobre, por que significa essa palavra nobre para o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio? Se nós pegarmos, eu vou projetar aqui que vai ser mais fácil. Se é que a minha... Vou pegar uma tabela aqui, é bom a internet por isso, né? Quando a gente está dando aula assim, a gente pode copiar da internet, né? Tabela periódica completa. Ixi, aqui tá muito ruim. Tinha uma melhor, parece que eu fiz. Isso aqui não. Vou voltar aqui. Consegue visualizar essa tabela aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Consegue visualizar ou não? Sim, agora tá bonito de se ver. Agora está, né? Agora estava complicado, né? Bom, aqui o que eu acabei de falar para vocês, né? Hélio, tá vendo? Neônio, né? Argônio, criptônio, xenônio, radônio, né? E nós temos aqui, esse aqui é o 10º, quer dizer, é o 118, né? Que é o mais recente, mas eu já falei para vocês, tem até o 119, que é um gás nobre também, né? Ele é recente aí, colocado na tabela periódica, tá? É o organessônio, né? Vem de radônio, né? Enfim, essa mistura aí, a nomenclatura. Mas todos eles, né? Se vocês fizerem a distribuição eletrônica, tirando o hélio, o neônio, o argônio, né? E os demais, vocês vão verificar que eles têm quantos elétrons na camada de valência? Ah, só fazendo aqui a distribuição, já que vocês não... Vamos pegar aqui o neônio. Vocês viram lá, vou pegar o mais, né, mais simples aqui, ó. Vou aqui nele aqui, ó. Neônio, esse aqui. Qual que é o número atômico dele? 10. Qual que é o número de prótons dele? 10. Qual que é o número de elétrons? 10. Pode ser esse? Podemos pegar esse? Claro. Sim ou sim? Então, vamos lá. Pessoal, bom dia. Vocês estão com sono? Então, vamos pegar aqui o neônio, o número atômico 10. Tá? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Um S, 2 S, 2 P. Isso aqui nós já estamos doutores, não é isso? Isso aqui? Ah, distribuir os elétrons aqui. Me ajuda. 10. Como é que vai ficar? Um pouco a caneta, né? Vai ficar 2, 1, 2, 4, para 10, 6. Vamos pegar agora, ó, voltando aqui, né, nós vamos pegar uma tabela, né? Vamos pegar esse aqui, ó, tá vendo? O argônio. Qual que é o número atômico dele? Opa, deixa aqui. 18. Número de prótons, 18. Número de elétrons, 18. Ok? Então, vamos voltar lá e vamos lá. Vamos fazer a distribuição aqui do argônio. O argônio, né? 18. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Um S, 2 S, 2P, 3S, 3P, e assim vai, tá? Vamos fazer aqui os níveis de energia. E vamos distribuir aqui os 18 elétrons. Como é que fica? 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10,
1, 2, 12 para 18, 6. Bom, última camada, camada de valência. Se eu colocar a nível de orbital, subnível S, tem o quê? Um orbital. Tem quantos elétrons para eu distribuir? 2. 2. Um elétron, 2. Aqui. O subnível P tem 3 orbitais. 3 orbitais. Tá aqui os 3 orbitais. Tem quantos elétrons para nós distribuirmos? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confere? Vamos distribuir aqui. No caso do argônio, última camada, camada de valência, subnível S, apenas um orbital com seus 2 elétrons. Confere? Subnível P, 3 com orbitais seus também. 3 orbitais, com os seus 6 elétrons. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a particularidade que tem tanto o argônio quanto o neônio? Eu vou fazer mais um aqui, o hélio. Se você olhar lá na tabela, a gente vai lá só para vocês conferirem. É 2, mas vamos conferir para vocês verem. Ó, o hélio é o primeiro, olha lá. Número atômico 2, número de prótons 2, número de elétrons 2. Configuração eletrônica, né? Como é que vai ficar a configuração eletrônica do hélio? Vai ser exatamente essa aqui, ó. 1s2. Confere? Um orbital. Tá Com os aqui, 2 elétrons. com os 2 elétrons. O que que tem em comum tanto no átomo do elemento químico argônio, quanto do neônio, quanto do hélio? Qual é a particularidade deles? A igualdade, já que eles estão dentro de um grupo, primeiro, são gases. E por que essa palavra nobreza, nobre? Eles estão Se você... Estabilizados. E por que eles estão estabilizados? Porque em todas as camadas de valência eles não necessitam compartilhada com outros com elétrons de outros elementos. Ou seja, os seus orbitais estão completos. Então, aqui eu tenho que, quando eu tenho todos os orbitais completos, eu tenho que uma menor energia e uma maior estabilidade. A mesma coisa aqui. Todos os orbitais estão completos. Eu tenho uma menor energia e uma maior estabilidade. O único orbital que ele tem está completo. Menor energia, maior estabilidade. Vocês devem ter estudado lá no ensino médio, dizendo o seguinte, é a regra do octeto. Os átomos tentam adquirir 8 elétrons na camada de valência, 2 com 6, 8, 2 com 6, 8, aqui só 2. Com exceção ao hélio, que eles chamavam de exceção, e por isso estão estáveis, por isso que são chamados de nobres, gases nobres. A nobreza quer dizer que eles não precisam se ligar com ninguém. Então, assim, a questão da estabilidade, ela está relacionada com a camada de valência completa. Agora, não necessariamente também eu tenho a minha camada de valência completa e não posso também fazer ligação, e a gente vai mostrar isso. Inclusive, esses elementos do grupo 18º da tabela, que agora eu já vou mostrar para vocês, os que não fazem ligação é só o hélio, por enquanto, que não foram descobertas, é o hélio, neônio e o argônio. Os demais todos já fazem ligação, e a gente vai discutir por quê. Mas,
perante uma condição de estabilidade, todos estão estáveis. Não porque tem 8 elétrons na camada de valência, mas sim porque eles estão com os orbitais completos. Tem uma configuração que dá uma menor energia, e quando eu tenho uma menor energia, eu tenho uma maior estabilidade. E tudo caminha no sentido de ter o que? Estabilidade. Então, quanto menor a energia, maior a estabilidade dos compostos. Tudo bem até aí? Tá Sim. claro isso ou não? Ok. Então, retornando aqui na lousa. Então, o que a gente falou? A gente falou que dois átomos de um gás exercem entre si uma atração mútua tão fraca que não conseguem formar uma molécula. Isso aqui a gente vai mostrar que pode conseguir sim. Isso não é uma regra. Pode conseguir. Vai depender das condições. Por outro lado, a maioria de átomos forma ligações fortes com átomos da própria espécie ou com outros tipos de átomos. Agora, quando eu estou falando da mesma espécie, aí, por enquanto, isso não acontece com relação aos gases nobres. Mas um gás nobre pode ligar com átomos de uma outra espécie, certo? E a gente vai mostrar isso, eu acho que vocês leram lá no artigo, e ele comentou isso também, apesar de ele trazer como regra do octeto, porque isso está padronizado. Regra, eu não gosto muito de regra, porque parece que é um negócio, né, que a explicação, e ela não é explicação, a regra simplesmente tem uma explicação por trás dela, e a partir de que eu entendi o processo, eu posso falar que é uma regra, mas eu tenho que entender porquê, o motivo pelo qual isso acontece. E a questão da estabilidade está relacionada com a questão orbital. Ok, pessoal? Tudo bem? Isso ou não? Claro, podemos continuar? Então, ó, é o que a gente colocou aqui. Salomão, você consegue ler isso aqui que eu ampliei? Tá para ler? Sim, consigo sim. Por favor, então. Tá ok. Uma molécula só será formada se esta for mais estável e tiver menor energia do que os átomos individuais, com exceção dos gases nobres. Os demais átomos têm tendência de formar moléculas através do estabelecimento de ligações. Isso aqui, ó, vou deixar isso aqui entre aspas. Isso não é totalmente verdade, não. Bom, então, é isso. A gente busca o quê? Em todos os processos, né? Não só os processos quimicamente falando, mas por trás também de todos os processos a química está envolvida, é a questão de menor energia e mais estabilidade. Ligação química acontece, ou o que é uma ligação química? É a busca dos átomos em formar moléculas com menor energia e maior estabilidade. Né? Por isso que a gente tem um grande problema com relação à questão da corrosão. O que seria realmente corrosão? Quando a gente busca um metal, né, num determinado tipo de rocha, ele está ligado, ele não está sozinho, ele está de uma forma ligada. E essa forma a qual ele está o quê? Com menor energia, mais. A gente vai lá e extrai esse metal, esse elemento químico, não só metal, pode ser metal, pode ser semimetal. E quando eu faço o processo de extração, e logicamente eu vou fazer com que ele vire, né, uma determinada substância, agregando a ele uma outra ligação química. E isso eu tenho que fornecer uma determinada energia. Quando eu forneço essa energia, o que eu faço com ele? Eu aumento a energia. Se eu aumento essa energia, eu vou diminuir o quê? A questão da estabilidade. Aumentei a energia, diminuir a questão dele estar estável. E isso faz com que esse elemento, dessa outra forma, ele queira sair dela e retornar à sua origem. E é isso que nós vamos discutir na corrosão. É o inverso da ligação química. Chama-se corrosão. Tá? Bom, então,
é essa ideia, né, que vem para a busca de uma estabilidade na questão das ligações químicas. Então, principal. Tudo bem até aí? Então, Salomão, lê para nós mais esse parágrafo aqui. Pode ser, Salomão? Claro. Pessoal, bom dia. Tá tudo bem com os senhores? Estão me ouvindo? Estão tranquilos? Sim, professor, tranquilo. É porque hoje é véspera do Natal, vocês estão assim animados com o Natal? Tá tranquilo, professor. Então, tá bom. Então vamos lá. De maneira geral, a ligação química pode ser definida como uma força resultante atrativa que existe entre alguns átomos, quando estes se aproximam. Então, ó, não é tão simples assim acontecer uma ligação química, né? Eu tenho que ter uma força resultante e ela tem que ser atrativa, ou seja, tem que ter atração entre esses átomos. Algumas características que vai fazer com que um átomo se atrai pelo outro. E um átomo pode estar a uma distância de 1 quilômetro do outro que vai acontecer? Não, tem que ter uma distância ideal para que isso aconteça. Então, tem características físicas importantes para que ocorra uma ligação química, né? Aí eu vou precisar utilizar agora os conceitos da física, né, da mecânica, para eu entender um pouquinho como que pode ocorrer uma ligação química. E, logicamente, quando isso acontece nessas condições, eu tenho, então, a formação de um composto. Né? Pode ser uma molécula? Pode. Pode ser também não uma molécula. Professor, então ligação química não forma só moléculas, não? Não. E agora a gente vai falar sobre isso também. Né? Tudo bem até aí? Então, por isso que a gente usa o termo compostos químicos. Bom, e essas características, né, atrativas, como eu falei, elas estão relacionadas, então, com polaridade, distância e energia. O que é isso, gente? Polaridade. Polaridade, ó. Então, para que ocorra uma ligação química, eu tenho que avaliar essas questões: polaridade, distância e energia. Esses 3 tópicos. Pelo que O eu que me seria lembro, polaridade? a questão da polaridade está envolvida com a água. Se a, Substância água. se a molécula ela consegue ou não fazer alguma ligação com moléculas de água. De hidrogênio, na verdade. A molécula de água é algo espetacular, né? A gente vai, inclusive, conversar sobre isso mais para frente. A molécula de água, ela é uma substância que ficou bem ruim, né? Mas é algo assim. A ideia é essa. Né? Que eu tenho uma ligação química e aqui eu tenho uma outra ligação química. E aqui eu tenho uma angulação. Né? E é por causa dessa angulação aqui próxima de 105 graus, né, mais ou menos, próxima de 105 graus, é que a gente fala que a água é uma substância polar, né? Tem a questão de geometria da molécula, enfim, e isso faz da água uma substância, por causa desta característica relacionada com a ligação, com geometria, faz da água o seu chamado solvente universal. Então, a polaridade ela está relacionada com a atração entre cargas, né, positivas, cargas negativas, densidade de carga, isso é polarização. Ela vem lá de quem? Vem lá do elétron. Então, aquele conceito lá do nosso amigo Stone, né, de que o elétron está relacionado com a eletricidade, que depois vem o átomo, a proposta, né, dos modelos atômicos lá de Ford, Bohr, né, isso aqui tem tudo a ver, essa polarização,
esse fluxo de elétrons onde eu gero densidades diferentes. Distância, como eu falei, tem que ter uma distância ideal para que isso aconteça e, logicamente, uma energia está envolvida no processo para que isso aconteça. Uma menor energia, né? Tem que sair de uma condição de menor energia. Por exemplo, vou aumentar aqui um pouquinho. Isso aqui são substâncias que nós conhecemos no nosso dia a dia. Aço. Todo mundo conhece a substância final chamada aço. Mas qual é a composição do aço? Alguém sabe me dizer? Qual é a composição química do aço? Ferro e carbono. Ferro e carbono, nem só. Aqui a gente colocou ferro e carbono, né? Mas tem inúmeros outros elementos químicos. E como que eles se juntam, né? E formam uma substância. O aço é uma substância hoje com uma alta né, aplicabilidade no nosso cotidiano. E também tem uma durabilidade, né? Uma vida útil. Um pouco mais prolongada, por exemplo, se fosse só um ferro, né? uma liga de ferro. Mas por que será? O que tem no aço que faz com que ele tenha uma maior durabilidade? Maior, mas ele também sofre degradação. Quando alguém diz aço inoxidável, essa palavra inoxidável é entre aspas. Uma determinada vida útil, mas o aço sofre oxidação? Sofre, depende das condições. É igual aquela coisa lá na física, né? Um corpo está em repouso ou está em movimento? Depende do referencial adotado. Um aço sofre oxidação? Nós temos uma diversidade de aços e diferentes aplicações. E dependendo das condições, eu tenho degradação e degradação rápida, inclusive. Por isso que eu tenho que conhecer. Quando eu vou elaborar um projeto, na área de vocês, né? Na área de engenharia, controle e automação, logicamente, vocês vão trabalhar com automação de condições onde desfavoráveis para a degradação do material que você está projetando. E aí você tem que conhecer, por exemplo, a composição daquele material que você está pondo lá e com relação ao meio que ele vai estar em contato. E aí vem o seu conhecimento de ligações químicas. Certo? Então, assim, eu tenho uma diversidade dessas substâncias. O que ela tem que faz que aumente a durabilidade? Aumente. Enxofre. Enxofre é uma outra substância, né, que nós temos aí. E o que tem, né? Como é que forma essa substância? Que tipo de ligação acontece? Que está falando que é formado por enxofre. Mas como que um enxofre liga com o outro enxofre? Como é que funciona isso? E a fluorita, né? Que é um tipo de cálcio, que é um tipo de sal, fluorita de cálcio. É uma rocha, olha aqui. Mas como é que ela se ligou também? Quais são as características que faz com que o cálcio liga aí, né, com o flúor? O que tem de especial entre eles para ocorrer essa ligação? Alguém sabe me dar alguma sugestão em relação a essa substância, em relação a essa? Tudo ligou e as características são semelhantes ou são diferentes? O carbono no aço já é diferente, né? Porque o carbono é um gás, correto? Carbono é um gás? Carbono é uma substância, como se diz, ímpar, né? Carbono é uma substância ímpar. Carbono, número atômico 6, número de próton 6, número de elétron 6, tem essa configuração eletrônica aqui, ó. Um S, dois S, 2P.
Fazendo aqui assim, risquinhos. Ah, e fazendo a distribuição dos elétrons, 6, né? Ficar o quê? 2, 1, 2, 4 para 6, 2. Essa é a configuração do carbono. Não é? Camada de valência. Se eu colocar isso a nível de orbital, eu tenho aqui o orbital do subnível S, com quantos elétrons? 2 elétrons. Sim. Se eu colocar o orbital do subnível P, tem o quê? 3 orbitais aqui. Com quantos elétrons para eu distribuir? 2. 1, 2. Olhando aqui para a configuração do carbono, mediante aquela ideia que nós falamos, que quando eu tenho o orbital completo, ele já está na condição estável, esse orbital. Então, esse orbital aqui já estaria na condição estável, concorda comigo? Esse aqui ainda não está estável. Pode entrar um elétron aqui, não pode entrar um elétron aqui? Faria quantas ligações se entrasse um elétron aqui? Uma ligação. Se entrar um elétron aqui, Mais uma outra ligação. E se entrar 2 elétrons aqui, faria mais uma ligação. Quantas ligações o carbono faria nessas condições? 3 ligações. Mas vocês estudaram lá na química orgânica, que falaram para vocês que o carbono é o quê? O que falaram para vocês? Hein, pessoal? Pessoal, vocês estão cansados? Que ele faz 4 ligações. Que ele é tetravalente. Não é assim, ó? Um orbital semi-preenchido, pode entrar um elétron aqui. Aqui eu tenho outro orbital semi-preenchido, posso entrar outro elétron aqui. E aqui eu tenho um outro orbital semi-preenchido, pode entrar um. E eu aqui tenho outro que pode entrar um elétron. Fiquem atentos, que isso aqui eu vou comentar lá no final de ligações. Só coloquei para deixar vocês pensativos com relação a isso. Mas como? Se eu tenho aqui 4 elétrons desemparelhados e aqui eu só tenho 2 e um orbital vazio. Essa é a configuração. O carbono é algo muito especial, não é à toa que a maior parte do planeta é formado de carbono. Nós somos essencialmente o quê? Carbono. É um elemento, por isso que existe uma parte da química chamada química orgânica que só estuda o quê? Particularidades desse elemento. Né? E temos muito ainda a conhecer sobre o carbono. Isso aqui é uma das características importantíssimas que nós vamos comentar daqui a pouco. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Voltando para cá, então, senão eu falo demais e caminha de menos. A ideia aqui, ó. Salomão de novo, explorando sua boa vontade, Salomão. Lê para nós esse parágrafo. Pode ler o texto todo, pode ler até aqui, por favor. Tá ok. A baixa energia dos gases nobres está associada ao fato de possuírem o nível eletrônico mais externo completamente preenchido. Essa estrutura é frequentemente denominada estrutura de gás nobre. Isso aqui, acabei de comentar com vocês. Então, não é aquela ideia de teoria do octeto, ter 8 elétrons na camada de valência. Mas ela está relacionada com a questão de ter os níveis, né, a camada de valência completa. Mas tem gente que tem camada de valência completa também e faz ligação. Então, não é uma das características. Depende da condição a qual ele vai chegar para que ele tenha uma maior configuração ou não. Então, é tudo questão energética. Se eu saio de uma condição e eu vou ter uma outra condição de menor energia, eu vou fazer. Tá? Mas essa é a principal. E aí nós vamos chegar naquilo lá que eu tinha buscado lá no slide, né? Que é a questão dos gases nobres. Vocês fizeram o Enem esse ano que passou aí ou não?
Vocês entraram na instituição pelo Enem? Foi do Enem Sim. do 2019, 2020, 19, né? Foi 19, né? Agora que vai ser 2020. foi 2019. De janeiro. Isso. Tinha uma questão lá no Enem, dizendo assim, e aí eu vou pedir o Salomão para ler aqui, que a gente vai lembrar a questão do Enem, se vocês lembram dela. Tem uns diazinhos, mas talvez vocês lembrem. É Lê para necessário, nós aqui, Senhor. Aham, um pouquinho, Beleza. obrigada. é necessário grande quantidade de energia para desemparelhar elétrons, romper nível completamente preenchido e promover elétron para outro nível. Certo. Aí aqui foi colocado aqui, ó, propriedades atômicas dos gases novos. E foi colocado assim, ó, o xenônio ligado com flúor, formando então um composto. Xenônio também com flúor. Xenônio com oxigênio. E o criptônio com flúor. Aí foi colocado só assim, ó, argônio, neônio e hélio. Não se conhece compostos ainda, por enquanto não. Ué, professora, mas você falou que se eu tenho os níveis de energia completos na camada de valência, os orbitais completos, eu tenho menor energia, eu tenho estabilidade. Mas você mostrou anteriormente, quando você fez a distribuição eletrônica, que tanto o argônio, quanto o neônio, quanto o hélio estão completos. Mas, se eu fizer a distribuição eletrônica também do criptônio, xenônio, né, e todos os demais, também vai estar completa. Mas por que eles têm capacidade, eles podem formar compostos, como aqui foi colocado? Por enquanto, apenas esses aqui não formam compostos. Não foram encontrados até o presente momento. Por quê? Alguém sabe dizer ou não? Tem uma ideia? Nem ideia. Nem ideia? Bom, aqui eu trouxe uma tabelinha e aqui tem raio e esse EI é energia de ionização. Raio do átomo. Olha lá o raio, né? Aqui é a unidade de medida, né? Que é o picômetro. Ó, do hélio é 99. Do neônio, 160. Do argônio, 192. Do criptônio, 197. E assim por diante. O que está acontecendo com o raio do átomo? Ele está o quê? Aumentando. Aumentando. Por quê, professora? Só voltando aqui, eu vou pegar um negocinho aqui. Enquanto vocês ficam pensando. Antes de falar, eu sair dessa tabelinha, já vamos mais um pensamento. E essa energia, então, tem uma energia. E o I significa ionização. A gente já lembra, a gente falou o que era íon. Vocês lembram lá em modelos atômicos, falando o que era íon? Sim, um composto que perde um elétron e se transforma em outro composto. Na verdade, é o átomo de um elemento químico. Isso, ele pode perder ou ganhar elétron, ele deixa de ser átomo, ele passa a ser um íon. Quando ele perde elétron, chamado de íon positivo, chamado cátion. Quando ele ganha elétron, chamado de íon negativo, chamado ânion. Né? Aqui está dizendo, então, energia de ionização. Então, é uma energia envolvida nessa transformação do átomo em íon. E vamos analisar ela em kilojoule por mol, a unidade de medida. No caso do hélio, essa energia de ionização era o quê? 2.370 quilojoules por mol. No caso do neônio, 2.080. Argônio, 1.520. O que está acontecendo com ela? Ela está aumentando de baixo para cima. Vocês concordam comigo ou não? Sim, concordamos. O raio aumentou do hélio, né, para o radônio e a energia de ionização aumentou
contrário ao raio, do radônio para o hélio. Tudo bem? Tudo bem. De novo aqui na nossa internet. Aqui. A internet é boa, né? Tem hora que é importante aqui. É porque isso aqui a gente não falou, mas a gente vai falar agora. Mas vocês conhecem. Vamos ver se eu vou achar aqui o... Aumentar aqui. Deixa eu ver se tem aqui, senão eu vou pegar lá no meu. Aqui. Isso aqui maior, mas não estou conseguindo. É o máximo, né? Não dá muito para vocês verem, mas acho que dá para a gente dar uma olhada aqui. Dá para verificar ou não? Conseguem ou não, pessoal? Sim, dá pra Sim. enxergar de boa. Tá. Bom, como eu mostrei lá, né, propriedades periódicas da tabela, né, periódica. O que seriam essas propriedades? As propriedades são características que têm uma repetição, uma periodicidade na tabela, uma sequência lógica. E são essas aqui, né? Raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, reatividade, temperatura de fusão, massa específica. Mas, basicamente, vamos pegar duas aqui, que é essas aqui, ó. Raio atômico e energia de ionização, que ela é fundamental. O que seria o raio atômico, né? É exatamente isso aqui, ó. É a distância o quê? Se eu pegar a distância do núcleo de um átomo até o mesmo átomo, né? Essa distância de núcleo a núcleo, né, eu tenho um diâmetro. Logicamente, a metade disso é o raio, matematicamente falando, tá? E como é que isso desenvolve na tabela periódica? E a gente vai fazer uma reflexão. Ele está falando que tem uma sequência lógica de aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda. Tem coerência isso ou não? Ó, ele aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Por quê? Vamos pensar, vamos pegar aqui. Lítio. Número de prótons, 3. Número de elétrons, 3. E se eu pegar o sódio? Número de prótons, 11. Número de elétrons, 11. Eu aumento do lítio para o sódio, eu aumento as camadas do átomo, a distribuição eletrônica? Sim. Vocês conseguem visualizar ou vocês querem que eu faça? Né? Aqui vai ser o quê? Vai parar o quê? Na segunda camada. Na aqui segunda é o quê? camada. Terceira, o sódio na terceira, o potássio o quê? Na quarta, o rubídio na quinta, o césio na sexta, o frâncio na sétima camada. Eu estou aumentando as camadas. Então, se eu estou aumentando as camadas, consequentemente, o que é o raio? Não é essa distância entre a eletrosfera do átomo e o núcleo? Se eu estou aumentando a quantidade de camadas, o que está acontecendo com o raio? Está aumentando. Tudo bem? Tem lógica ou não? Sim, tem bastante lógica. Tem lógica, né? Agora, no caso da linha, aqui que é um pouco mais complicado. Isso no caso do grupo, da linha vertical, né, que eu gosto de falar, é o grupo. E a linha horizontal, que é o quê? O período da tabela periódica. Agora, a tabela periódica, seguindo, né, o raciocínio de Moser, né, e Mendeleev, que
propôs inicialmente, baseado em vários estudos, mas Moseley que concluiu, a partir do conhecimento na questão do núcleo do átomo, né, algum conhecimento em relação ao raio-x, diz que a gente montou a tabela periódica na ordem sequência do quê? Nossa sequência aqui, ó, é hidrogênio 1, né, é que está faltando, né, mas aqui estaria o hélio 2, e aqui é lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, faltando uma coisa. Sódio 11, magnésio 12, o que é? Qual que é a sequência da nossa tabela periódica? Foi montada na sequência de aumento de quem? Da última camada de valência? Um número atômico. Ó, os números atômicos, nas linhas, eles aumentam o quê? Da esquerda para a direita. Vamos lá. Ferro 26, cobalto 27, níquel 28, cobre 29, sódio 30 e assim por diante. A nossa tabela periódica foi construída, né? Quem inicialmente montou uma tabela teve assim, vários estudos, né? Mas que juntou todos esses estudos, pegou a ideia de todo mundo e montou uma tabela, foi Mendeleev. Mas só que foi na sequência de massa atômica. E aí esbarrou na questão dos isótopos. Lembra que eu mostrei para vocês? Carbono, posso ter carbono 12, carbono 13, carbono 14, carbono 15 e assim por diante. Aí, como é que eu ia fazer? Tem massas, o mesmo átomo, o mesmo elemento químico tem massas atômicas diferentes. O que caracteriza o átomo é o quê? É o seu número de prótons, o seu número atômico. Que não tem ninguém que tenha o quê? 6 prótons, 6, o número atômico 6. É só o carbono. Então, foi montada em relação à sequência, em relação ao número de atômico, o número de prótons. Tudo bem? Tudo bem até aí? Bom, mas e aí? Voltando à ideia que nós estávamos falando. O raio cresce mesmo é da direita para esquerda. Vamos pegar dois elementos aqui. Vamos pegar o mais simples. Pegar o sódio, para a gente fazer a distribuição eletrônica, certo? E pegar o cloro. Esses dois elementos aqui, ó. O sódio é 11 e o cloro é 17. Vamos lá na nossa louça. Eu vou aqui, ó, colocar mais uma página. Vamos pegar aqui, então. O sódio, 11, certo? E o cloro, 17. E vamos fazer a nossa distribuição eletrônica aqui. Um S, 2 S, 2P, 3S. E vamos distribuir aqui os nossos elétrons. Me ajudam aqui. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Tá certo? E aqui eu vou no cloro, ó. 1 S, 2 S, 2P, 3S, 3P, 3D, né? Fazendo aqui a nossa distribuição eletrônica. Vamos pegar aqui o nosso número de elétrons. 17, como é que fica? 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, para 17, falta quanto? 5. 5. Velho? Então, camada de valência. Olhando para o sódio e olhando para o cloro, se eu perguntasse para você assim, quem tem maior raio? É o sódio ou o cloro? O cloro. Quando você está pensando, eu vou te responder. Então, vamos lá. 11 cargas positivas, não vou colocar os nêutrons aqui. Não. Pensando no modelo atômico, né? Logicamente, eu tenho os nêutrons aqui.
Eu pensando nas camadas. Também eu tenho quantos elétrons? 11 elétrons. Nessa primeira camada eu tenho 2, na segunda eu tenho 8 e na última eu tenho 1 elétron. Olhando para o coro, também teria o quê? A ideia aqui, 17 prótons. E eu teria aqui também. Ixi, estou ruim. Tem ideia aqui. E aqui nós íamos colocar como 2 elétrons, 8 elétrons e 7 elétrons. E aí, foi você, Salomão, que falou que é o cloro que tem maior raio? Agora que eu percebi que, olhando a eletrosfera, os dois têm o mesmo raio. Tem a mesma quantidade de camadas na eletrosfera. Então, em relação à eletrosfera, os dois têm a mesma quantidade de camadas. São 3 camadas, né? Ó, K, L, M. A mesma coisa aqui. K, L, M. Não é isso que nós estudamos lá nos modelos atômicos. E agora? Quem tem maior raio? Porque o raio que a gente viu lá na internet, que a gente olhou, dizia que é... Opa, não é que não, né? As propriedades periódicas, né? Dizia que o raio é a distância da camada de valência até o núcleo. Esse é o raio. E aqui diz que o raio cresce, na seta não está sendo sentido, da direita para a esquerda. Por que que é da direita para a esquerda? O que vocês acham? E aqui tem um textinho assim, ó, eu não sei se vocês conseguem ver. Portanto, está dizendo assim, ó, nos grupos, o raio tende a aumentar com o aumento do número atômico. Foi o que nós vimos, né? Sódio, lítio, sódio, potássio, aumentam o número atômico. E nos períodos são as linhas horizontais, né? Tende a aumentar com a diminuição do número atômico. Por que isso? Tende, né? Tende. Por que seria isso? O que vocês acham? Então, ele está dizendo que aqui, ó, o raio aumenta de cima para baixo. Tem a sequência de aumentar o quê? As camadas. E, logicamente, o número atômico também está aumentando. Agora, aqui no período, quando eu vou caminhar da direita para a esquerda, o número atômico está diminuindo e o raio está aumentando. Por quê? Que eu acho que quanto mais elétron, tem mais atração, aí diminui o raio. Alguém tem quem falou aí, eu não entendi bem. Porque aqui, ó, eu tenho 17 elétrons e eu tenho 17 prótons. Aqui eu tenho 11 elétrons e eu tenho 11 prótons. Certo? No sódio eu tenho o quê? 11 prótons. E eu tenho 11 elétrons. Aqui eu tenho 17 prótons e eu tenho 17 elétrons. Confere? Sim. Confere. Agora aqui eu tenho 3 camadas e aqui eu tenho 3 camadas. O que é que acontece? A distância desse elétron aqui, em relação aos 17 prótons, o que é? Eu tenho carga positiva e carga negativa. O que acontece entre carga positiva e carga negativa? Atração ou repulsão? Atração. Atração. Então, esses prótons, eles atraem os elétrons. Só que aqui eu tenho uma distância de 3 camadas, 17 prótons atraindo 17 elétrons. Aqui eu tenho uma distância de 3 camadas, 11 prótons atraindo 11 elétrons. Então, o que diz? Essa intensidade desses prótons aqui, ela é um pouco maior em relação a esses elétrons do que a intensidade desses prótons em relação a esses elétrons.
porque aqui eu tenho uma carga nuclear um pouco maior, apesar de ser igual a de elétrons, mas há 3 camadas apenas aqui também. Faz com que isso tenha uma maior aproximação. E se isso tiver uma maior aproximação em relação a isso, o que acontece com o meu raio? Esse raio aqui é o quê? Esse raio, né, no caso do sódio, ele é maior do que o raio do cloro. Então, no período, quanto maior a carga nuclear, já que a quantidade de camadas é a mesma, faz com que eu tenha uma aproximação entre as camadas. Pequeno, mas tenha. Então, em comparação com o sódio, né, o cloro tem um menor raio do que o sódio. Inversamente ao número atômico, porque o número atômico do cloro é maior que o número atômico do sódio. Tá claro isso ou não, pessoal? Sim. Sim? Sim. Sim? Entendi. Isso é fundamental, essa compreensão. Porque quando eu estou falando, quando eu vou voltar aqui um pouquinho na nossa lousa, quando eu falei de características importantes de ligação química, eu falei em polaridade, distância e energia. Essa é uma questão energética. E, logicamente, está envolvida com a questão de distância e com a questão de polaridade. Então, as características do átomo de um determinado elemento com relação a núcleo, eletrosfera, elas são fundamentais para definir se a ligação que ele vai fazer e como ele vai se ligar. Essa é uma das condições mais importantes. Então, uma delas é o raio, certo? O raio é extremamente importante. Vamos só falar nessa aqui, e aí é para vocês já irem pensando para a próxima aula, tá? Só fechando isso aqui para a gente não tomar muito tempo de vocês. Voltando aqui, né, no que eu tinha colocado. Cadê? Aqui. Esse é o raio. O que seria essa energia de ionização? É a energia mínima para arrancar um elétron de um átomo, tornando um íon. Ele vai deixar de ser átomo, vai ficar o quê? Elétron. Então, eu vou retirar esse elétron. Lógico que tem condições para isso, ele tem que estar no estado gasoso, há uma série de condições específicas para isso. E aí, essa energia de ionização, né, é necessária para remover o primeiro elétron, e assim, eu posso ter remoção de um elétron, posso ter remoção de 2 elétrons e assim por diante. Mas, em primeiro, vamos definir o que seria, então, energia de ionização. É a energia mínima necessária, né, no estado gasoso, para eu retirar um elétron. Primeiro elétron. Certo? De um átomo. É aquela ideia do modelo atômico de Bohr, que eu mostrei para os senhores, que quando eu pego o sal de cozinha, coloco lá na chama e eu tenho aquela pigmentação alaranjada. Aquilo é o quê? Energia mínima necessária para eu retirar aquele elétron daquela camada. Eu forneço energia para ele, não forneço? Ele faz o salto quântico, só que aquilo que a gente está visualizando, na verdade, é quando ele está retornando à sua camada de origem. Certo? Eu vou deixar, porque isso aqui é algo bem mais complexo, para vocês eu vou colocar um material, só voltando aqui, porque esse aqui materialzinho está bem fraquinho, vou pegar um material bom que a gente tem, e colocar sobre propriedades periódicas, que tem um conceito bem interessante com relação à energia de ionização. Mas a gente vai voltar nesse tema aqui ainda, energia de ionização. Porque essas duas propriedades importantíssimas para que eu possa entender as características dos átomos em fazer ligação ou não fazer ligação. Certo? Por enquanto, o conceito de raio de energia de ionização. Mas energia de ionização está muito bem também colocado naquele artigo, mas eu vou colocar um outro texto lá sobre energia de ionização.
Vocês devem ter lido lá no artigo. Até aqui, nós vamos parar nesse slide aqui. Eu ainda volto nele para a discussão, que é um pouco mais ampla. Está claro o conceito geral de ligações químicas? Sim, Sim. tá dando Sim? para entender bem. Ok. Só conferindo, eu vou sair aqui um pouquinho e no nosso Teams. Só conferindo com vocês, só baixando a lista de presença comigo. Quarta-feira nós temos aula lá no nosso calendário, tá? É isso? Quarta a gente tem aula ou não? Eu já não lembro mais se é dia 22 ou 23, é por isso que eu vou confirmar com vocês. Sim ou não?